Falar um pouquinho da nossa Parashat Shavua, Parashat Shoftim. O nome, na semana, é um pouco mais fácil de entender o que se trata a Parashá. A Parashá começa com as seguintes palavras: Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha asher Hashem Elokecha noten lecha leshivtecha veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Então, a gente começa com um comando aqui de Hashem, quer dizer, estamos nos discursos finais de Moshe Rabbeinu, mas ele está relembrando uma das bases, um dos pilares que sustentam um povo, um dos pilares que sustentam uma sociedade equilibrada é justamente a justiça, onde as pessoas possam ter aonde recorrer, ter um tribunal justo, um tribunal honesto, quando elas precisam tirar dúvidas, quando elas querem resolver, quando tem uma disputa entre duas pessoas. Então, assim, a nossa paraxá começa que nós devemos estabelecer em todas as cidades batei dinim, tribunais de justiça, com shoftim, tanto juízes, obviamente, juízes devem ser pessoas, por um lado, com muito conhecimento da lei, para poder aplicar a lei, para poder saber em cada situação. E, inclusive, é o primeiro ensinamento também do Pirkei Avot, Evum metunim badin, sejam ponderados no julgamento. A gente tem que, cada caso, olhar como um caso independente, mesmo que a gente já teve 300 casos parecidos. Quando a gente está falando de uma decisão aqui de um tribunal, cada detalhe pode mudar completamente o entendimento da coisa. Então, a gente precisa ter shoftim, precisamos ter juízes, Veshotrim. Shotrim são as pessoas que vão aplicar a lei, quer dizer, os shoftim vão tomar as decisões e os shotrim eles vão fazer a aplicação da lei na prática. Não adianta também ter juízes se esses juízes vão ser ridicularizados, se eles não vão poder aplicar as decisões judiciais deles. Então, precisa ter shoftim, veshotrim. A gente deve colocar em todos os nossos portões Asher Hashem Elokecha noten lecha, que Hashem ele dá para a gente. Então, aqui a intenção, o entendimento mais simples é que cada cidade ela deve ter o seu Beidin. Na verdade, que antigamente tem o Sanhedrin Gadol, tem o grande Sanhedrin, que isso está julgando, talvez seria o julgamento de mais alta instância, e cada tribo tem o seu próprio Sanhedrin também para tomar decisões dentro da tribo, sem precisar ir para esse Sanhedrin maior. O Sanhedrin maior, talvez, ele julgava coisas que têm impacto sobre todo o povo judeu, Takanot, quando eles fazem um decreto, quando eles fazem alguma nova lei, algum decreto rabínico, ou quando tem algum esclarecimento sobre a lei, isso, às vezes, vinha do grande Sanhedrin, mas, normalmente, cada shevet, cada tribo tem o seu Sanhedrin, e cada cidade tem até algumas leis de quantas pessoas já obrigariam uma cidade a ter o seu Beidin, o seu tribunal rabínico. Então, tudo isso é para que a justiça ela possa ser aplicada na prática, que a gente possa ter a quem recorrer quando a gente sofreu algum tipo de dano, algum tipo de injustiça, para que a justiça possa ser restabelecida. Então, essa é toda a ideia do começo da Parashá. Moshe Rabbeinu está falando, principalmente também, quando eles vão entrar na terra de Israel e vão começar a se estabelecer, eles devem, uma das bases principais vai ser estabelecer os tribunais de justiça, os juízes e esses shotrim. Shotrim no hebraico moderno seriam policiais, mas a ideia aqui mais são pessoas que vão aplicar o que foi decidido pelos juízes. Muitas vezes, a parte que perdeu, obviamente, não vai gostar, não vai querer aceitar. Então, às vezes, infelizmente, precisa de uma força policial para colocar isso na prática. Então, assim começa a nossa paraxá e, obviamente, pelo nome, a gente já percebeu que ela vai tratar de muitos casos bem Adam lechaveró, da pessoa e o seu companheiro, o cuidado que a gente deve ter para não enganar os outros, para não prejudicar os outros. Então, tudo isso vão entrar aqui nos assuntos, os assuntos judiciais mais comuns, eles vão ser tratados aqui na nossa paraxá. Então, seria aqui a paraxá dos juízes e dos advogados entenderem um pouquinho mais
das leis que se aplicam para o povo judeu. Queria só passar muito rápido nos principais assuntos e a gente focar, como a gente fez na semana passada, pegar um ponto específico muito importante aqui da nossa paraxá, que tem mensagens muito atuais também, para a gente tentar, Bezrat Hashem, se aprofundar um pouco mais. Então, começa justamente com a questão dos tribunais de justiça, depois vem a proibição da idolatria. A gente já está percebendo em todas as parashiot, Moshe Rabbeinu está chamando atenção, tomem cuidado quando vocês vão entrar na terra de Israel, que vocês vão sofrer influências daqueles povos que gostam de idolatria, que têm seus ídolos. É muito mais fácil seguir um ídolo que não exige nada de você, e ao contrário, o ídolo tem o Deus da chuva, tem o Deus do amor, tem o Deus do vulcão, e assim você vai lá, você serve para esse Deus um prato de comida e o Deus vai fazer o que você quer. Então você não está servindo Deus, você está fazendo uma negociação para ele servir o que você precisa. Não é a ideia judaica. A ideia judaica é que existe um Deus que está acima de tudo e que ele tem comandos para a gente. Então, de acordo com a lei judaica, a gente não tem direitos, a gente tem deveres. E não é todo mundo que gosta de viver nesse sistema de deveres. A gente está numa sociedade hoje em dia que todo mundo está só preocupado com os seus direitos. Então, meu direito, eu mereço, eu que preciso, e a gente esquece que não é nisso que a Torá ela é construída. Então, Moshe está preocupado, ele sabe que a entrada na terra de Israel ela vai oferecer muitos perigos espirituais aqui para o povo judeu. Então, depois disso, a Parashá vai falar também sobre uma grande mitzvah, uma importante mitzvah, que também é uma das bases da Torá, que é o escutar os sábios que vão estar em cada geração. Isso é um detalhe muito importante. A gente tem que saber que a gente sempre tem muitas dúvidas, sempre tem muitos questionamentos. Se a gente não tiver um Rav, se a gente não tiver com quem se aconselhar, para tirar principalmente nas situações que a gente acaba tendo os nossos interesses particulares, os nossos subornos particulares, a gente tem as nossas vontades, a gente não quer, às vezes, escutar alguma coisa que não pode fazer isso, ou que deveria ter que fazer isso. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer o que é mais cômodo, o que é mais fácil, e o que eles desejam mais. Por isso que é tão importante, vem a Parashá e ensina o conceito que o Pirkei Avot também vai ensinar, com palavras muito interessantes de acelerar. Faça para você um rabino, significa ter que construir um relacionamento de confiança. Qual seria o paralelo? Paralelo seria o relacionamento de confiança que a gente, por exemplo, constrói com um médico. Você, quando tem, talvez, uma coisa muito simples, a gente pode até procurar fazer um sorteio na lista aqui do convênio, que médico que a gente vai. Mas, além, uma pessoa que tem alguma coisa um pouco mais grave, é óbvio que ela vai pesquisar em qual médico ela vai querer saber referências, ela vai perguntar para outras pessoas que já foram tratadas pelo médico. Alguém tem que fazer uma cirurgia cardíaca, não vai fazer unidunité na lista do convênio, vai procurar pessoas que são renomadas, pessoas que têm experiência e pessoas que têm boas indicações. A mesma coisa tem que ser a nossa busca por um Rav, com quem a gente vai falar, com quem a gente vai se aconselhar. Não é bom a pessoa ter muitos Rabanim, por isso que o Pirkei Avot fala, Selecha Rav, um Rav que vai te orientar, porque tem gente que procura ter o seu Rav de viagens, ter o seu Rav de Kashrut, ter o seu Rav, porque ele sabe, esse rabino, ele é mais leniente em Kashrut, então eu pergunto para ele. Aquele rabino, ele é mais leniente com viagens, então eu pergunto viagens, eu pergunto para ele. E esse rabino, ele é um pouco mais leniente em assuntos de Shalom Bait, eu vou perguntar para ele. Não é isso que a Torá quer. A Torá quer que a pessoa busque a emet, a verdade, e a verdade não é fazer o que eu tenho vontade, o que eu quero, é fazer o que Hashem ele tem vontade, o que Hashem pediu para a gente. Isso tem que ser através de um Rav, tem que ser alguém com temor a Deus, obviamente. A gente até estava falando, numa das aulas essa semana, sobre kashrut, por exemplo, que não adianta também, mas isso tem um selo de kasher. Tem que ver quem está por trás, quem é o rabino, quem são os mashgirim, as pessoas que fazem a verificação. Só ter o selo de kasher, isso não adianta nada. Uma vez um homem foi comprar carne
e ele pergunta pro vendedor lá, falou, olha, cadê a Teudá? Cadê o documento aqui de kashrut do lugar? E ele aponta uma foto do Hafetz Haim, falou, você não está vendo a foto do Hafetz Haim aqui na parede? Então a pessoa falou, olha, se fosse o contrário, se fosse o Hafetz Haim no balcão e a sua foto na parede, eu compraria, mas você está aqui com a foto do Hafetz Haim, isso não me comprova absolutamente nada que o seu estabelecimento é kasher. Então a gente tem que ter a sabedoria de procurar um rabino e tem que ser as pessoas certas, as pessoas que realmente estão comprometidas com a verdade e não ficar perguntando cada tipo de coisa com alguém que me interessa, porque eu sei que essa pessoa é mais leniente nisso ou mais leniente naquilo. A gente tem que ter a coragem de perguntar, sabendo que muitas vezes a gente vai escutar a resposta que não era o que a gente gostaria de escutar, mas é o que Hashem ele gostaria que a gente fizesse, e dessa maneira a gente pode estar, inclusive, substituindo, de certa maneira, antigamente, quando alguém quer falar com Deus, ele tinha, por exemplo, o Urim Vetumim, que era aquela roupa do Kohen Gadol, o peitoral, que ele brilhava as letras, então dava para falar diretamente com Hashem, e Hashem ele responde. Tinham também os Neviim, os profetas, que também vinham dar mensagens direto de Hashem. Hoje em dia, a gente também tem o nosso Urim Vetumim, a gente também tem a nossa comunicação de nevoar direto com Hashem, que se chama Alahá, a lei judaica, por isso que muitos livros de Alahá, é interessante isso, eles têm nomes que remetem justamente ao peitoral do Kohen Gadol, o primeiro grande livro de Alahá, de um grande sábio chamado Tur. O livro se chama Arbaturim, são as 4 fileiras de pedras que tinham no peitoral do Kohen Gadol. Tem um outro comentarista que chama Sota Roshen, os cantos do Roshen Mishpat, que é o peitoral. Tem muitos livros que estão associados justamente com as roupas do Kohen Gadol, e o motivo é que hoje em dia é o nosso Urim Betumim, a Alahá, é o que Hashem quer de mim nesse momento, e a gente tem que se aconselhar com as pessoas que realmente dominam do assunto, que vão saber escutar o nosso caso. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas para que eu vou perguntar? O rabino não vai saber como me responder. Às vezes a gente tem que dar as informações para o rabino, para ele poder processar e dar resposta. Obviamente que um rabino, ele também pode dar as respostas de acordo com o nível da pessoa, de acordo com o nível que ele sente que a pessoa ela vai poder receber. Por isso que tem que ter esse relacionamento, criar um relacionamento com os rabanim para a gente poder, quando precisa, fazer as perguntas, mas sempre querendo escutar o que é emet, sabendo que eu quero fazer o que é verdade, eu não quero fazer o que é fácil, o que é cômodo, o que eu gostaria, eu quero fazer, eu estou nesse mundo e eu tenho oportunidade agora de fazer o que Hashem ele quer que eu faça, e eu vou fazer isso através dos rabinos de cada uma das gerações. E também a própria Parashá, ela fala, não pense que, olha, se tivesse Moshe Rabbeinu na minha frente, eu óbvio que acreditaria, mas esses rabinos de hoje em dia, não sei se eles sabem alguma coisa de Torá, tem uma queda das gerações, isso é verdade, existe o conceito de Yeridata Dorot, cada geração vai diminuindo no nível de sabedoria, no nível de temor a Deus, mas, ao mesmo tempo, a Torá falou para a gente, você vai conversar com os sábios que vão estar naqueles dias. O que significa naqueles dias? Os sábios que vão estar em cada geração preparados para os desafios de cada geração. Provavelmente, o Hafetz Haim não estaria preparado para fazer trazer respostas para a gente sobre as tecnologias modernas, como usar o celular e quando usar, e se pode usar, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Os rabinos de cada geração, eles recebem de Deus uma siata de Ishmael, uma ajuda celestial, para que eles possam orientar cada geração de acordo com os seus problemas, de acordo com o seu nível espiritual. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa realmente procurar os grandes rabanim. Depois disso, a Torá fala também sobre a proibição da gente buscar outras formas. Então, olha a sua conexão. Aqui, a Torá fala qual é o jeito certo de procurar a vontade de Hashem, e logo em seguida, qual o jeito errado. Qualquer tipo de adivinhação, qualquer tipo de buscar através de astrologia, de cartas, de conversar com os mortos, qualquer outra forma da pessoa tentar chegar na verdade. Isso não é o que Hashem quer, isso é burlar o sistema, isso é querer fazer as coisas
de uma maneira equivocada. Não é a forma como Hashem ele ensinou. Existe o conceito da astrologia, é um conceito judaico, cada mês é regido por certos astros, toda a configuração do céu, tudo isso faz parte dos decretos de Hashem, e existe uma certa influência, o Mazal, que está influenciando cada dia da nossa vida, cada pessoa, de acordo com o momento que ele nasceu, tem o Mazal do nascimento da pessoa, de acordo com o dia da semana, o dia do mês, qual mês que a pessoa nasceu. Então, tudo isso tem, inclusive, no Talmud, alguns detalhes sobre que tipo de influência cada pessoa tem, mas a Torá está falando, não é a forma da gente se conectar com Deus, não é a forma da gente procurar o que a gente deve fazer, nem através de astrologia, nem através de nenhum tipo de adivinhação. Então, quando começa as pessoas a quererem muito só ir atrás do grande sábio da Kabbalah, tem que tomar cuidado quem é o rabino que está se autodenominando como um grande cabalista. Existem famosos cabalistas que sim são indicados por grandes rabanim, pessoas de confiança, mas tem que saber que tem muito charlatanismo, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai se aconselhar, porque Deus nos livre, a gente tem que saber que pode ter consequências para nossa neshama, para nossa alma, e a gente não tem ideia com o que a gente está brincando, a gente está mexendo com fogo e a gente não sabe as consequências. Eu não lembro se eu já contei essa história, na minha época de yeshiva, tinha um menino que meio brincava com tudo, achava que tudo, essa parte espiritual, não é muito séria, e uma vez um menino ele começou a falar alguma besteira, e o menino virou para ele e falou assim, então, me vende tua alma, você acha que tudo é uma grande besteira? Eu quero que você me venda a tua alma. E o cara, dando risada, falou, óbvio, eu te vendo 50 shkalim, eu pago, você me paga e eu vendo a alma para você. E o cara foi lá, deu 50 shkalim e falou, não, mas eu quero um documento. E o cara fez um documento vendendo a alma dele, dando risada, achando, ó, peguei o trouxa, ganhei 50 shkalim sem fazer nada. Quando falaram com o Rosh Hashivá quase desmaiou. Falou que você saiba que você vendeu a sua Neshama para ele. Simples assim. Então, se você escolheu vender a Neshama, todos os méritos da tua alma e o teu mundo vindouro, você acabou de vender para ele por 50 shkalim. E, obviamente, que depois o rabino instruiu. O outro rapaz, depois de um tempo, ele deu um susto no menino, para o menino pelo menos parar para refletir sobre as coisas da vida, sobre a seriedade das coisas, mas depois ele instruiu o menino, obviamente, a desfazer a venda, devolver lá o dinheiro, e ele devolveu a alma para o rapaz. Então, tudo isso existe, a gente tem que saber que tem consequências, não sair procurando formas milagrosas de resolver os nossos problemas. O que Deus quer principalmente é que a gente cumpra a vontade dele. Às vezes as pessoas se perdem um pouco de vamos fazer a segular, de dar 3 pulinhos e de colocar não sei o quê. Tem que tomar cuidado, muito isso tem fontes na Avodah Zará, na idolatria. Tem um livro do Rav Yaakov Hillel, esse é um Rav cabalista conhecido, muito indicado por todos os grandes rabinos do mundo. Ele escreveu um livro chamado Faith and Folly, a fé e o que é besteira. Então, ele explica o que é verdade dentro da Torá, todos esses conceitos místicos, e ele conta de uma pessoa que fazia alguns... se pode escrever, isso até aparece muito no Talmud, curas através de encantamentos que se escreviam em pergaminhos, e que a pessoa lia isso, carregava isso, talismãs, tudo isso existe, isso tem força espiritual. E, de novo, se a gente não sabe com o que a gente está lidando, a gente pode estar entrando num grande problema espiritual sem saber. E ele traz nesse livro que tinha uma pessoa que todos os dias usava um talismã, e ele tinha lá um documento escrito, e ele foi descobrir que isso era escrito em nome de uma idolatria, porque uma grande parte da vida ele usou um documento que foi escrito em nome de uma idolatria. Então, tem que tomar muito cuidado, não é isso que Hashem quer. Tem cada situação, é óbvio, de novo, tem que se aconselhar com os nossos rabanim, mas a gente nunca começar a procurar curas milagrosas, jeitos milagrosos de resolver os nossos problemas. O que Hashem ele quer principalmente é alahá. Cumpre as mitzvot, faz as mitzvot conforme Hashem te pediu, e ele pode fazer um milagre que ele quiser, ele pode mudar a natureza, ele criou a natureza e ele pode mudar a natureza na hora que ele quiser. Então,
A Torá, ela fala, então, sobre a forma certa e depois a forma errada. Fala também sobre a profecia. Então, como funcionava a profecia, o teste de um profeta, para ver se ele é um profeta verdadeiro ou um falso profeta. Já tivemos na nossa história muitos falsos profetas que levaram o povo judeu para catástrofes. Então, tiveram vários falsos Mashiach na história, falsos profetas que profetizavam em nome de Deus e às vezes usavam forças de tumá, forças de impureza. Existe também milagres que podem ser causados pelas forças de impureza. Deus, ele quer um equilíbrio de forças, ele quer que a gente tenha livre-arbítrio. Hashem, ele fala para a gente, mesmo que venha um sonhador, isso a gente viu na paraxá passada, mesmo que venha um profeta ou um sonhador, alguém que fala que teve um sonho, e ele te fala um sinal incrível, e esse sinal se cumpriu, e ele vem e fala, agora que você viu que eu sou um profeta verdadeiro, vamos ir seguir aquele Deus que você não conhece ainda, esse é o Deus verdadeiro. A Torá fala, Hashem está te testando, o sinal dele funcionou, porque isso é um teste para você. Deus não quer que você tome decisões através de testes milagrosos e sinais milagrosos, não é a maneira. Deus, ele se revelou para o povo para indicar Moshe Rabbeinu como líder, não é pelos milagres. Moshe Rabbeinu fez muitos milagres, não é pelos milagres que a gente identifica Moshe Rabbeinu como nosso líder. A gente só confiou em Moshe Rabbeinu como nosso líder porque Deus se revelou no Monte Sinai diante de todo o povo e apontou Moshe Rabbeinu como nosso líder. Nenhum dos milagres está escrito em nenhum lugar da Torá que a gente segue Moshe Rabbeinu, porque ele fez milagres, ele fez as pragas, ele fez chover granizo com fogo dentro. Não é isso que torna Moshe Rabbeinu o nosso líder, que a gente confia 100% em todos os ensinamentos dele. Por que a gente confia? Porque Deus, pessoalmente, veio apontar Moshe Rabbeinu como o líder do povo judeu. Então, muito cuidado em todas essas áreas, porque tem muito charlatanismo, tem muita enganação, e a gente, Baruch Hashem, tem os nossos Rabanim para poder se aconselhar e saber o que é certo e o que é errado. Também fala sobre as cidades de refúgio. Algumas vezes a gente volta aqui nesse assunto da cidade de refúgio, o assassinato não intencional, mas que teve alguma negligência envolvida. Tomar cuidado com a vida do próximo, tomar cuidado com a propriedade dos outros, tudo isso é muito importante. E também fala sobre o conceito de testemunhas dentro do julgamento. Então, muitas coisas legais aqui, muitas coisas da lei judaica vão ser tratadas nessa paraxá, sobre os danos, como funciona se um animal da pessoa causou um dano, ou se tem outras coisas que também a gente precisa julgar aqui. Então, como que faz, qual que é a lei para que a gente possa cumprir sempre a vontade de Hashem. Mas eu queria pegar um ponto específico aqui da nossa paraxá e, Bezrat Hashem, aqui tentar aprofundar um pouquinho mais. Ki tetze la milchama. Não mudamos de paraxá, por mais que, não por coincidência, obviamente, mas a paraxá da semana que vem é chamada também Ki tetze, e vai falar as mesmas palavras, Ki tetze la milchama. Lá vai começar a falar alguns outros detalhes sobre as guerras, principalmente as guerras de conquista de Eretz Israel, mas na nossa paraxá a gente já começa alguns conceitos sobre as guerras que Moshe já está preparando o povo para a entrada na terra de Israel e as consequentes guerras que a gente vai ter com os nossos inimigos. Quer dizer, tem mitzvot especiais dentro da terra de Israel. A gente tem a mitzvah de expulsar os habitantes. A gente oferecia paz para eles, mas para eles viverem em paz dentro da terra de Israel, eles tinham que abandonar a idolatria deles, eles vão ter que servir o povo judeu. Obviamente, não estamos falando de maltratar ninguém, mas eles não podem estar no domínio, eles têm que estar como servos do povo judeu. Se eles quiserem continuar vivendo na terra de Israel, se quiserem, eles podem sair. Por quê? Porque essa terra foi dada para o povo judeu, então vai ser dado para eles a opção de, se quiser levantar e ir embora em paz, eles podem ir embora, tanto que os cercos das cidades eram feitos sempre por 3 lados. O 4º lado é para dar chance para eles fugirem se eles quiserem. Algumas poucas exceções de guerras que não foi dado essa opção da paz, deles irem embora em paz, é dado a opção deles abandonarem a idolatria, seguirem as 7 mitzvot de Bnei Noach
isso era uma opção, e dentre as 7 mitzvot de Bnei Noach é justamente abandonar as idolatrias, e também a gente vai ter aqui a possibilidade deles entrarem em guerra com o povo judeu. Se eles não quiserem abandonar as idolatrias e não quiserem ir embora, eles estão escolhendo entrar em guerra, e o povo judeu tem que entrar e conquistar essas terras. E a gente tem que saber, por mais que pareça um pouco difícil dentro dos conceitos do povo judeu de paz, de bondade, de Hesed, que a gente fala tanto nas aulas, a gente tem que saber que os habitantes, os Cananim, eram pessoas extremamente ruins, são idólatras, pessoas imorais, pessoas cruéis, que está escrito, por exemplo, que os reis aqui de Eretz Israel, que na época Eretz Canaan, quando eles conquistavam os inimigos, eles cortavam os dedos dos inimigos fora, eles humilhavam as pessoas, eles instruíam, parte das instruções que eles passavam para os filhos, para serem pessoas ruins, para serem pessoas egoístas. A gente tem que saber o que eles representam no mundo, a maldade encarnada. Então, tem uma mitzvah aqui da gente, ou eles vão abrir mão de todo esse lado ruim, ou a gente tem que acabar, arrancar pela raiz com todo o mal. Então, tem a preparação aqui para como vai ser as guerras. Quando vocês saírem para a guerra contra o teu inimigo, veraita sus varechev, amrav mimcha, você vai ver o cavalo, você vai ver a carruagem, as carruagens de guerra, amrav mimcha, um povo muito mais numeroso que você, um exército muito maior que o seu exército, lotiramehem, não tenham medo deles. A gente vai ver que o medo é um sentimento extremamente ruim e é um sentimento que demonstra falta de emuná. A gente não está confiando no Criador do mundo. Então, mesmo que eles venham com cavalos, com multidões de cavalos, só lembrando, a gente comentou isso na aula de ontem, o Gidon, quando ele foi vencer os Midianim estavam com um exército de mais de 100 mil homens, Deus pediu para Gidon ele pegar só algumas poucas tribos, alistar os homens, tinham mais ou menos 30 mil soldados, ele mandou dispensar todo mundo que está com medo de ir para a guerra, sobraram 10 mil homens, ele ainda dispensa mais uma parte, sobraram 300 soldados para lutar contra mais de 100 mil soldados. E por que Deus faz isso? Para que o povo não achasse nós vencemos porque somos fortes, somos bons guerreiros. Não, não quer. Ele não quer que tenha nenhuma chance matemática, nenhuma chance do acaso que o povo judeu venceu. Então, as vitórias, toda a conquista da terra de Israel, se a gente vai ver todos os detalhes do Sefer Yoshua, que ele vai comandando o povo judeu nas conquistas da terra de Israel, a gente vai percebendo aqui que tudo aconteceu através de grandes milagres, tudo através da mão de Hashem. Então, é isso que Deus está falando para o povo judeu: não tenham medo, porque eu estou indo com vocês, não são vocês que vão lutar, eu que vou lutar com vocês. Mas tem que ser um exército de tzadikim. Qualquer pessoa que fazia transgressões, ele era dispensado do exército. Está escrito que uma pessoa, quando a gente coloca o tefilim de manhã, os homens colocam o tefilim, primeiro o tefilim do braço e depois o tefilim da cabeça, e é proibido fazer qualquer tipo de interrupção, falar alguma coisa, até ficar olhando para alguma coisa, tem que focar. Quando a gente faz a primeira brachá, tem opiniões que ela também vale para o tefilim da cabeça, então não pode ter nenhuma interrupção entre o tefilim do braço e o tefilim da cabeça. Quem fazia qualquer interrupção está dispensado do exército, pode ir para casa. Então, a gente tem que saber que quem ia para o exército naquela época eram os maiores tzadikim, e é por isso que aconteciam todos esses milagres, porque Deus estava com eles, pessoas que cumpriam a Torá, pessoas que se trabalhavam como seres humanos para se transformarem em pessoas melhores. Por isso que aconteciam todos esses milagres. Eles iam para a guerra e voltavam com 0 baixas, não morria ninguém, nenhum soldado. Eles fizeram uma transgressão. Quando eles conquistaram a cidade de Jericó, a Torá fala que eles fizeram uma pequena transgressão. Um homem estava proibido, Yoshua proibiu pegar os despojos de guerra. Um homem chamado Ahan, ele foi lá e pegou. Na próxima guerra morreram 36 soldados, né, nessa batalha, e o Yoshua ficou arrasado, ele passou o dia inteiro chorando, e Hashem falou: por que você está chorando? Isso é consequência da transgressão que aconteceu dentro do povo judeu. Então, a gente vê daqui que a vitória na guerra depende dos méritos espirituais. A gente acaba se enganando, e infelizmente nas guerras modernas que a gente está tendo, lá em Eretz Israel,
a gente acaba confundindo muito poderio militar e tirando Deus da história, e é por isso que, infelizmente, estamos tendo tantas baixas, tantas dificuldades com os nossos inimigos. A gente está focando no lugar errado, não é nas armas, não é na força militar, na inteligência militar. A gente tem que saber que o nosso único foco é Hashem, em lá no Almile Ishael, em lá Alavino Shebashamai, mas a gente não tem aonde se apoiar a não ser no Criador do mundo. Qualquer outra coisa que a gente está se apoiando, isso já beira uma idolatria, não é Deus que faz. Eu tenho outras forças que vão fazer eu ganhar guerra. Não é assim que a gente vai acabar com nenhum inimigo e não é assim que a gente vai ter paz em Eretz Israel. Veaya que karvechem ela milchama venigasha Cohen vediber elaam. Então aqui está falando de um Cohen que é um Cohen diferente, é um Cohen Mashuach Milchama, era um Cohen ungido, como o Cohen Gadol, que também passava por um processo de ser ungido, que vertiam sobre ele o Shemen Mishra, aquele óleo de unção. Também aqui temos um outro Cohen, que a função dele é ser o Cohen do exército, e ele vai lá dar um rizuco, dar um reforço para as pessoas, e ele falava com o povo, Ve'amar Aleihem, e ele falava para o povo judeu antes das guerras, Shema Israel, Atem Krevi Mayola Milchama, escutem Israel, vocês estão se aproximando hoje da guerra, Aloivechem, Aliarech Levavchem, não deixe o coração de vocês amolecer, Vial Tiru, Vial Tirpazu, Vial Tartzu Mipnechem, não se assustem, não tenham medos, não derreta o coração de vocês perante os inimigos, que Hashem Eloquechem Aolech Imachem Leilachem Lachem, Imoivehem Leoishia Etchem, é Hashem que está indo lutar junto com vocês e ele vai salvar vocês e vai dar para vocês a vitória. Não pode esquecer isso. Todas as vezes que o povo judeu esquece isso, a gente sofre perdas, a gente tem muitas tragédias dentro do povo judeu, a gente não pode esquecer quem é o dono da vitória. Quando a gente vê o cavalo e o cavaleiro, a gente tem medo. Hashem, ele pode fazer o que ele quiser, a vontade dele, e a gente tem que confiar só nele. Então, olha só, aqui é o ponto que eu queria chegar. Vedibru ashotrim elaam, e falam aqui os, entre aspas, os policiais, essas pessoas que trabalham para o Beidin, eles falam para o povo lemor, mi aish asher bana bait hadash velo hanho, quem é a pessoa que construiu uma casa nova e não inaugurou essa casa, yelech ba yashov lebeitó, que ele possa voltar para sua casa, peniamud bamilchama veishacher yechancheno, porque talvez ele vai morrer na guerra e uma outra pessoa vai vir inaugurar a casa dele. Então, aquele que construiu uma casa nova e ainda não fez o Hanukkah Tabaita, a inauguração, vai embora da guerra. Miaish asher natá kerem velo hilelo, pessoa que plantou um vinhedo e ainda não redimiu, ainda não teve o mérito ainda de ter usufruto dos seus produtos durante os 3 anos. A gente sabe, 3 primeiros anos, os frutos são proibidos para a gente. Então, aqui é a proibição de orlar. No 4º ano, esses frutos eles só são permitidos se a pessoa comer na Kedushá de Jerusalém, não pode comer fora de Jerusalém, e só a partir do 5º ano que os campos eles estão proibidos. Então, o 4º ano é chamado de Netarevai, o ano que aqui essas frutas têm Kedushá. Então, 3 primeiros anos é proibido, 4º ano são frutos com Kedushá, e a partir do 5º ano é completamente liberado. Então, quem construiu, quem plantou um vinhedo e ainda não pôde ter usufruto, ainda não pôde redimir seus frutos, então vai Yashov lebeitó peniamut bamilchama, então volta para casa, porque talvez ele vai morrer na guerra, veishacher yechaleleinu, vai vir uma outra pessoa e vai redimir por ele os campos dele. O miaish asher eras isha velola kahá, e um homem que ele ficou noivo de uma mulher e ainda não casou com ela, Yelech veyashov lebeitó, volta para casa, peniamut bamilchama veishacher ikachena, porque talvez essa pessoa vai morrer na guerra e uma outra pessoa vai querer casar, vai poder casar com ela. Então ele noivou e não vai casar com essa mulher, e um outro homem vai casar. Então o Urashi fala que essas 3 situações causam uma coisa chamada Agmat Nefesh. Agmat Nefesh, uma tradução literal, parece até
uma linguagem meio poética do Rashi, seria um tormento da alma, quer dizer, são coisas que atormentam a pessoa não vai ter foco na guerra, a pessoa não vai conseguir lutar se ele tiver aqui com essa ideia fixa na cabeça, olha, eu construí uma casa e outro homem vai morar na minha casa e ele que vai fazer Hanukkah Habayit, a inauguração da casa, eu plantei um vinhedo, ainda não tive usufruto, vai vir um outro homem e vai ter usufruto, eu fiquei noivo de uma mulher e ainda não casei com ela, e um outro homem vai casar com ela, ele não vai conseguir estar na guerra, ele vai ter Agmat Nefesh, o tormento da alma, ele tem que voltar para casa. A grande pergunta é por que o Rashi não falou simplesmente, olha, ele vai ter falta de foco, esse cara não vai conseguir lutar, ele vai estar com a cabeça lá nos problemas dele, na casa dele, no vinhedo dele, na noiva dele, ele não vai conseguir lutar. Então, por que o Rashi tem que dar uma explicação assim tão poética, que é um tormento da alma dele? Fala, olha, falta de foco, simplesmente ele não vai conseguir focar na batalha, isso é perigosíssimo. Se a pessoa está sem foco no dia a dia, tá bom, dá para viver um tempo sem foco, mas se ele está no meio da guerra, que nem lo aleno, uma pessoa que está dirigindo, olhando no celular, ele tem que saber que esse desvio que ele vai fazer de segundos no celular, ele pode bater o carro, ele pode atropelar alguém, lo aleno, ele pode causar um grande acidente. Então, depende do momento, essa perda do foco pode ser perigosíssimo. Numa guerra não dá para não ter foco. Então, vai para casa. Você não vai conseguir ter foco, vai para casa. Mas se o ponto fosse foco, tem outros motivos que podem tirar o foco de uma pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que ele está com problemas com o filho dele não está indo bem na escola, e ele é chamado na escola, o filho dele está aprontando muito e não escuta o pai e a mãe. Por que ele não volta para casa? Ele também não vai conseguir se concentrar, ele também vai ficar lá o tempo inteiro. Ah, como será que está meu filho? Então, deveria também estar sendo dispensado. Mas a Torá trouxe 3 situações, e são só essas 3 situações, e mais nenhuma. O que tem aqui de tão especial nessas 3 situações? Porque isso a pessoa ela volta para casa e ela não vai para a guerra. E só para a gente terminar, a gente já volta aqui nessas perguntas. Depois disso, vem de novo aqui o Cohen da guerra, e ele fala mais uma condição para poder voltar para casa, Vayasfu Ashotrim Ledaber Imam, novamente lá os policiais, liderados por esse Cohen Mashuach Milchama, esse Cohen ungido da guerra, e fala, olha, Miaisha Yere Verach Alevav, quem é a pessoa que está com medo e que está com o coração mole, vai e volta para sua casa. Aqui não é um conselho, fala o Ramban, isso é uma halachá, isso é lei, e se a pessoa não voltar para casa, uma pessoa com medo, que não levantar e não voltar para casa, ele está transgredindo o mitzvah da Torá, porque isso aqui não é um conselho da Torá. A Torá está falando, vai embora, a gente não quer alguém com medo lutando aqui na frente de batalha, porque veloi maset levav errar, para que você não derreta também o coração dos teus irmãos, dos teus companheiros, kilvavó, como o teu coração que está com medo, que ele está derretido. Só um detalhe aqui, a gente está falando, começou a parashá falando do Ben Adam Lechaveiroi, a preocupação com o próximo, fala os nossos sábios que os 3 primeiros motivos, uma das ideias que primeiro é trazido os 3 primeiros motivos, e depois é falado, quem tiver com medo, levanta e vai embora, porque depois disso, depois desses 4 anúncios, as pessoas que querem ir embora, eles vão embora. E ninguém sabe se esse homem está se levantando e indo embora, porque ele tem uma casa que não inaugurou, que talvez ele tenha uma mulher que ele não casou, talvez ele tenha um vinhedo que ele não redimiu, ou simplesmente porque ele está com medo. A verdade é que as 3 primeiras condições, talvez isso era só para os generais, para as pessoas que estão lá no comando, tem que trazer eidim, tem que trazer testemunhas, não é simplesmente falar, acabei de lembrar, eu tenho uma casa que eu ainda não inaugurei. Não, você tem que trazer testemunhas que você tem uma casa que você construiu e você ainda não inaugurou, e a mesma coisa para uma noiva, e a mesma coisa para o vinhedo, precisa de eidim, precisa de testemunhas para provar. A pessoa que está com medo, não tem testemunhas, não tem como provar, isso simplesmente se a pessoa fala, eu estou com medo. Medo normalmente ou é falta de emuná, isso já é uma transgressão por si só, ou a pessoa tem medo justamente porque ele tem transgressões, ele sabe que ele tem culpa no cartório, e como a gente falou,
uma pessoa, quando ele ia para a guerra, ele precisa de uma proteção de Hashem especial, e se a pessoa ele é um transgressor, se a pessoa não tem uma boa conduta, se ele não faz o que Hashem pediu para ele não tem nenhuma garantia que milagres vão acontecer para proteger ele durante essa guerra. Então, esse medo ou está associado com a falta de emuná, ele não confia em Hashem, então não vai para a guerra, não é o teu lugar aqui junto com o povo judeu, ou ele sabe que ele tem transgressões e realmente ele pode perder a Siata Dishmaya, a ajuda dos céus aqui na guerra, e ele pode morrer nessa guerra. Então ele volta para casa para não contaminar as outras pessoas. Daqui a gente aprende a obrigação que a Torá dá para a gente de tomar cuidado como a gente está influenciando as pessoas em volta. A gente, Deus nos livre, pode, com atos errados, com desleixo no cumprimento das mitzvot, a gente pode influenciar as pessoas de uma forma muito negativa. Olha só que interessante, um detalhe aqui até tem a ver com, estamos entrando, Baruch Hashem, hoje, Aleph Elul, nosso último mês do ano, o sprint final, é a corrida, a parte final da corrida de preparação para Rosh Hashanah. Tem um detalhe aqui que os nossos sábios eles trazem, que em Rosh Hashanah a gente é julgado pelos atos Kudotav e pelas suas contas. O que significa os atos e as contas? Uma das explicações é Deus vai ver os nossos atos. E o que significa as contas? Como os nossos atos influenciaram as outras pessoas. A gente é julgado não só pelos erros que a gente possa ter feito, ou os acertos que a gente possa ter feito, a gente é julgado pelo impacto que eu causei para outras pessoas. Se uma outra pessoa viu eu não respeitando uma outra pessoa, ele aprendeu que ele também não vai respeitar, cada vez que ele desrespeitou, também vai entrar na conta de quem ensinou isso para ele. O contrário também é válido. A gente ensinou alguém a fazer uma coisa boa, a fazer bondade, ajudar os outros. Cada vez que essa pessoa ajudar alguém, a gente vai ter os méritos também do que essa pessoa está fazendo. Então, para o lado bom ou para o outro lado, a gente vai ser julgado pelos nossos atos e o impacto que a gente causou para as outras pessoas. E olha que impressionante. Aqui, os nossos sábios falam que em Rosh Hashanah são abertos o livro da vida e o livro da morte também é aberto. Então, a explicação mais simples é quem vai ser escrito no livro da vida e quem vai ser inscrito no outro livro, os tzadikim gemurim, os grandes, as pessoas justas, as pessoas corretas, já são inscritas imediatamente no livro da vida. Os rechaim gemurim, os totalmente perversos, já são inscritos no outro livro. E os Beinonim, eles têm os 10 dias, a série Temei Tchuvá, 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, para fazer Tchuvá e fazer a balança deles pender para o lado positivo. Esse seria o Pshat HaPashut, a explicação mais simples. Mas nossos sábios falam o que significa abrir o livro da morte, abrir o livro dos mortos. O que quer dizer o livro dos mortos? Mesmo depois que a pessoa morreu, ela é julgada. Mas peraí, por que ela é julgada se ela já morreu? Ela não fez nenhum ato durante esse ano inteiro, ela já morreu faz algum tempo. Por que ela vai ser julgada de novo? Pelos atos que as pessoas fizeram por causa dela, por influência dela, positiva ou lo aleino, negativa. Novamente a pessoa vai ser julgada. Quer dizer, se ela deixou boas influências no mundo, bons ensinamentos, pessoas estão fazendo coisas boas em nome dela, sob influência dela, uau! Essa pessoa vai ter um mérito muito grande lá no Shamayim. Teve uma vez um rapaz que ele foi embora de Shivá, infelizmente, meio que se perdeu e já não estava contente com o estudo de Torá dele, e começou a andar com pessoas muito ruins, meninos que bebiam, que usavam drogas ilícitas, e foi embora de casa e ficava com esses meninos circulando por tudo quanto era lugar, e dormiam em bancos de praça, faziam pequenos roubos, até que, depois de um tempo, esse rapaz ele entra na Yeshiva, senta, abre a Guemará e começa a estudar o dia inteiro sem parar. E o Rosh Yeshiva achou que estava vendo uma assombração, ele achou que nunca mais na vida vai ver esse rapaz. O rapaz voltou e ele chama o rapaz para conversar e falou: o que te motivou a voltar? Eu achei, vou ser sincero, achei que você nunca mais na vida ia voltar. E ele contou que numa dessas andanças que eles estavam fazendo com essas pessoas completamente sem nada na vida, sem objetivo, pessoas vãs, que passavam o dia inteiro fazendo só besteira,
e desperdiçando o tempo da vida deles. Eles estavam passeando num cemitério, isso aconteceu lá em Eretz Israel, eles estavam num cemitério, eles chegaram numa lápide e estava escrito que aquela pessoa que faleceu era uma pessoa muito, muito pobre, tinha falecido quase 100 anos antes, e essa pessoa tinha estudado, ele era tão pobre que ele tinha um livro só, se não me engano, era Maseret Rosh Hashanah, e ele tinha estudado 300 vezes o Tratado de Rosh Hashanah. Então, isso estava escrito, a família fez questão de escrever como um louvor para ele no túmulo dele, na lápide dele, e esse menino, quando ele viu essa lápide, falou, uau, tem gente que sabe, enquanto eu estou aqui com essas pessoas completamente vazias, que estão só ligadas com vanidades, olha esse senhor que estudou 300 vezes o Tratado de Rosh Hashanah, então ele voltou para Shivá e ele decidiu que ele não quer mais sair de lá. Então imagina esse homem lá no Shamayim, já faleceu há 100 anos, mas naquele Rosh Hashanah ele vai receber aqui o mérito que tem um Baal Teshuvah, teve alguém que voltou para os caminhos da Torá pelo mérito de um ato que ele fez, quer dizer, um grande ato, obviamente, um ato que levou uma vida inteira, mas a gente vai ser julgado também pelo que a gente causou aqui para as outras pessoas, tanto para o bem quanto lo aleino para o mal. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a pessoa que está com medo, fala o Ramban, vai embora, sai daqui, senão você vai ser cobrado, porque você está amolecendo o coração também das outras pessoas. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que tentar fazer tudo o que a gente pode para santificar o nome de Deus, para trazer coisas boas, para se transformar numa dogma, num exemplo, numa Torá ambulante, que as pessoas olhem para a gente e tenham aqui uma motivação. Eu quero ser igual a essa pessoa. Uau, olha quanta bondade essa pessoa faz. Um dia eu também quero ser assim, que a gente possa se transformar em modelos de bondade e influenciar pessoas, não só pelas palavras, principalmente pelas atitudes, a gente conseguir se comportar de uma maneira que todo mundo vai ver e vai querer também seguir esse caminho. E só para a gente fechar aqui, voltando para os 3 assuntos, então, Rav Yohanan Zweig, ele está falando que esses 3 assuntos, Agmat Nefesh, esse tormento da alma, é porque, na verdade, não são simplesmente 3 problemas na vida de uma pessoa, isso são as 3 coisas que formam a essência do ser humano, quer dizer, o trabalho da pessoa, a casa da pessoa e a família são as 3 bases que dão a sustentação para o ser humano poder ter uma vida equilibrada. A gente se identifica tanto com o trabalho que, por exemplo, um médico, mesmo quando ele não está atendendo, ele é chamado de doutor. Por quê? Porque ele incorpora isso, vira parte da essência dele. Uma pessoa, ele é chamado de balabaito, dono da casa, quer dizer, isso vira parte da essência da pessoa. Então, a gente vê que mesmo dentro da família, a importância que isso tem. Então, se está sendo dispensado do exército, não é simplesmente porque vai ter um desvio de foco. Estamos falando que se faltar para a pessoa numa dessas 3 áreas, ou que ele não está ainda casado, ou que ele não tem a sua casa, ou que ele não tem um trabalho, essa pessoa ela está espiritualmente desestabilizada e essa pessoa não vai conseguir. Não é simplesmente um problema a mais na vida dela, isso é uma desestabilização total espiritual da pessoa. Daqui a gente pode aprender que se você quer fazer hesed com alguém de verdade, essas são as 3 áreas que a gente tem que ajudar a pessoa. Alguém que está sem trabalho, a pessoa perde o norte da vida dela, a pessoa perde o equilíbrio total, tem que ajudar uma pessoa a conseguir um emprego, às vezes tem que ajudar a pessoa a fazer uma capacitação, a fazer um curso, ajudar tudo que a gente pode ajudar uma pessoa para ele conseguir ter o sustento dele, ele se preencher com o que ele está trabalhando na vida. A mesma coisa, tentar ajudar pessoas que não estão conseguindo se casar, encontrar a sua metade para poder construir a sua família, porque isso é Agmat Nefesh, isso é uma tormenta da alma da pessoa, e também a pessoa ter uma casa, ter uma residência. Não estamos falando, dá para a pessoa algo luxuoso, mas que a pessoa tenha um lugar que ela pode realmente se identificar com esse lugar, se sentir em casa nesse lugar. Isso é extremamente importante, a gente tem que cuidar muito. Por isso que, por exemplo, a mitzvah de Achnasat Kalá, de ajudar uma noiva a casar, isso é uma das maiores mitzvot que tem na Torá. Olha que impressionante, todos os dias a gente lê no Birkat Torá, logo em seguida,
para que não seja uma brachá em vão, a gente já começa a estudar um passuk da Torá, a gente fala os psukim do Birkat Kohanim, e logo depois a gente fala uma Mishnah e uma Gemará. E essa Gemará que a gente fala sobre coisas que a pessoa ela come nesse mundo, mas o fundo está guardado, o principal está guardado para o Lamabá, atos que a pessoa pode já comer bons frutos nesse mundo, e tem a seguinte lista, não vou falar a lista completa, mas fala Bikur Rolim, Ve'arnasat Kala, Ve'levayat Amet. Em geral, a gente vai ver que a maioria das coisas são Ben Adam Lechaveró, se preocupar com o outro, ajudar o próximo. Então ele fala o seguinte aqui, que Bikur Rolim é visitar um doente, uma pessoa que está doente, a gente visitar, isso pode trazer vida para a pessoa, receber pessoas dentro do hospital, ver que ela é importante, que as pessoas gostam dela. Arnasat Kala, que é ajudar uma noiva a se casar, financeiramente falando, se a pessoa não tem condições, ou até mesmo ajudar a encontrar um shidur para a pessoa, ajudar a pessoa a construir a família dela, e levayatamet, que é chamado Hesed Shelemet, o Hesed verdadeiro, acompanhar o morto durante o enterro dele. Então, isso também é uma grande mitzvah que a gente pode fazer na despedida da pessoa aqui no mundo. Então, olha só que interessante que os nossos sábios falam. Bikur Rolim, Arnasat Kala e Levayatamet. Tem um ponto aqui, olha, visitar um doente e acompanhar o falecido, ele é interrompido por Arnasat Kala. Quer dizer que se a gente cumpre essa mitzvah de Arnasat Kala, a gente pode estar ajudando que lo além, uma pessoa que está doente, ao invés dessa pessoa passar para o próximo estágio, que é o Levayatamet, que é acompanhar o morto, Arnasat Kala pode quebrar esse ciclo e fazer com que a pessoa tenha uma refuah shleimah, uma recuperação completa. Então, 3 áreas, se a gente quer ajudar de verdade alguém, 3 áreas que causam tormenta da alma, por isso que não é simplesmente um desvio de foco, é falta de concentração, não, são coisas que a pessoa está desestabilizada, ela não consegue fazer mais nada na vida enquanto essas 3 áreas não estão bem definidas na vida dela. Então, Bezrat Hashem, se for para fazer Hesed, óbvio, se a pessoa precisa de outras coisas, a gente tem que ajudar aonde a pessoa precisa, mas que a gente saiba, são as 3 áreas que mais a gente precisa ajudar alguém para Bezrat Hashem, a pessoa ter esse equilíbrio espiritual. Shabbat Shalom.